Olá, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Seja bem-vindo, você está no canal BTCFE, Escola Bíblica à Distância. Caso você deseje, você pode acessar este comentário e as referências das obras consultadas em PDF no site do canal e utilizar os infográficos para incrementar a sua aula. Também oferecemos lições especiais para crianças e juniores. O link está na descrição deste vídeo. Nós estamos estudando a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense, cujo tema central para esse trimestre é a centralidade de Cristo. Hoje, na aula de número 5, vamos abordar o tema O Autor da Salvação Eterna. Na lição anterior, aprendemos que a fé em Cristo é o que traz sentido às nossas expressões de culto e que por meio dessa fé podemos entrar no descanso de Deus. No entanto, tendo dedicado uma boa parte da epístola para comparar Jesus a Moisés e mostrar sua superioridade, de acordo com a purificação feita por Cristo, você pode ver isso em Hebreus capítulo 1, verso 3, era de se esperar que uma comparação entre Jesus e Arão fosse feita. Constable, citando Fenin, diz que a imagem de Jesus Cristo como sumo sacerdote é o tema mais distintivo de Hebreus e é central para a teologia do livro. A comparação entre Jesus e Arão, segundo o livro Foco e Desenvolvimento no Novo Testamento, se estende do capítulo 4, verso 14, a 7, verso 28, com a terceira passagem de advertência contida nela. A sessão se inicia com uma avaliação introdutória de Cristo como sendo o nosso sacerdote, na qual ele emerge como superior aos sacerdotes arônicos, porque, além de ser capaz de se compadecer, veja, conosco, pecadores, ele demonstrou seu poder para nos socorrer, derrotando o pecado por meio de uma vida perfeita. O autor, então, alista as qualificações para o sacerdócio, todas as quais são perfeitamente satisfeitas por Cristo. Para dar início ao nosso estudo, eu convido você a pegar a sua Bíblia e junto podemos ler o texto que está em Hebreus, capítulo 5, versos 7 ao 9. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, e sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Segundo o Dr. Thomas Constable, tendo explorado o conceito de Jesus como o sumo sacerdote, o escritor prosseguiu para desenvolver a ideia de que Jesus é o sumo sacerdote misericordioso a serviço de Deus. Um sumo sacerdote deve ser fiel a Deus e compassivo com as pessoas. Os versículos 15 e 16 do capítulo 4 anunciam as perspectivas que o escritor desenvolveu do capítulo 5, verso 1 até o verso 10. Como unidade, que vai do capítulo 4, verso 15 até o capítulo 5, verso 10, ele estabelece a base para a grande exposição central do sacerdócio de Jesus, que está ainda do capítulo 7, verso 1 até o capítulo 10, verso 18. Onde a ênfase, veja, será colocada em sua dessemelhança com o sacerdote levítico. Hoje, refletiremos sobre a pessoa e o sacerdócio de Cristo, o autor da nossa salvação, o humano perfeito e o perfeito Filho de Deus. Refletiremos também que os desafios da igreja a identificam com os desafios enfrentados pelo Mestre. O início do capítulo 5 da carta aos Hebreus é uma continuidade do que é expresso ao final do capítulo 4.
segundo o qual podemos confiar na promessa de descanso de Deus, porque Jesus, o sumo sacerdote perfeito, entrou no santuário celeste após descansar das suas obras. O autor da carta conclui então que Jesus é o mediador perfeito entre nós, os que cremos, e Deus. Jesus é aquele que pode verdadeiramente representar o gênero humano diante do Pai. Mas a pergunta que persiste é: por que devemos confiar na promessa de um descanso eterno em Deus pelo fato de Jesus ter morrido pelos nossos pecados, ressuscitado e voltado para o céu? Ora, essa é uma questão importante e o autor da carta dedica este capítulo 5 e os próximos a responder. Ele introduz sua argumentação fazendo uso do significado de um dos ofícios centrais da antiga aliança, o ofício de sumo sacerdote. Logo no primeiro versículo do capítulo 5, o autor afirma que cada sumo sacerdote, sendo escolhido dentre os homens, é constituído nas coisas relacionadas com Deus, a favor dos homens, para oferecer dons e sacrifícios pelo pecado. Assim, é importante notar que o sumo sacerdote é nomeado dentre os homens para o serviço divino. Isto é, para confessar e pedir perdão pelos pecados do povo a Deus e ser o responsável por ensinar a lei do Senhor ao povo. O sumo sacerdote, no tempo do Antigo Testamento, deveria ser descendente de Levi, um dos filhos de Jacó, segundo a ordem do Senhor a Moisés expressa no livro de Êxodo, capítulo 28. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus, capítulo 5, verso 2 ao 4 e verso 10. E possa compadecer-se ternamente dos ignorantes e errados, pois também ele mesmo está rodeado de fraqueza. E por esta causa deve ele, tanto pelo povo, como também por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. E ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado por Deus, como Arão, chamado por Deus sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Beckham afirma que filiação não significa necessariamente sacerdócio. Para ser devidamente qualificado para esta importante função de mediação e liderança religiosa, o sumo sacerdote precisa apresentar um caráter pessoal, tal que possa compadecer-se eternamente dos ignorantes e errados. Compadecer-se era um termo filosófico referindo-se ao meio termo, podemos dizer, entre paixão excessiva e apatia. Na única coisa que contava, o sacerdócio de Cristo era tão válido quanto o de Arão. Também era verdadeiramente uma designação divina. Para o comentário Esperança, ao lado da ordem divina, para o sacrifício está a ordem de vocação, que tinha igual importância para o sacerdote. A vocação e instituição no sumo sacerdócio por Deus era para Israel uma tradição irrenunciável. Ninguém pode apoderar-se da honra de ser sumo sacerdote. Somente a eleição de Deus tem legitimidade para conceder a uma pessoa essa dignidade e responsabilidade. O que no povo da aliança do Antigo Testamento era considerado uma ordem de Deus, foi cumprido de modo perfeito em Cristo. Também ele, o Filho Eterno, subordinou-se voluntariamente à ordem de Deus. Ele não se fez sumo sacerdote por si mesmo. Ele foi alçado a essa posição por Deus, o Pai. Com efeito, por ser do gênero humano, como qualquer um de nós, o sumo sacerdote poderia se compadecer por ignorantes. Devemos entender aqueles que não conheciam a lei do Senhor, por aqueles que
desviam aqueles que conheciam o caminho, mas por conta dos próprios erros e pecados se afastavam da obediência de Deus. Por conseguinte, o autor da carta aponta que Jesus Cristo, a palavra encarnada, mesmo não sendo descendente de Levi, sobre isso vamos refletir posteriormente, é o representante perfeito do gênero humano, porque pode se compadecer das nossas fraquezas, justamente porque viveu sob a limitação da mortalidade. Jesus, quando esteve nesta terra, experimentou todas as dores e privações que um ser humano poderia experimentar. Eis algumas: tentação, rejeição, privação, angústia, entre outras. O profeta Isaías, séculos antes do acontecimento da chegada do Messias, profetizou que o Cristo seria um homem de dores experimentado no sofrimento. Mas é importante frisar, tudo isso Jesus passou sem pecar. Não obstante o fato de Jesus ser o perfeito representante do gênero humano diante do Pai, não podemos negar de forma alguma a sua natureza divina. A encarnação do Cristo foi profetizada por vários profetas do Antigo Testamento. Um deles, o profeta Isaías, explicitou que o Emanuel, Deus conosco, chegaria. Você pode ver isso em Isaías capítulo 7, verso 14. E o seu nome, isto é, seus atributos seriam maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Isaías capítulo 9, verso 6. Por sua vez, o apóstolo Paulo, em sua carta aos Filipenses, no capítulo 2, do verso 5 ao 7, exorta os cristãos filipenses ao terem o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Não há dúvidas, portanto, na palavra de Deus, de que a vinda de Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, foi um acontecimento singular na história. À luz dessa importante constatação, o autor da carta aos Hebreus conduz os seus primeiros leitores, e é claro, a todos nós, na direção de que o sumo sacerdócio de Cristo não é o resultado de uma ação humana, como, por exemplo, de ser descendente da tribo de Levi, como era na antiga aliança. O sumo sacerdote de Cristo foi outorgado pelo próprio Pai. O autor da carta ilustra essa verdade mencionando também o Salmo 2, verso 7. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 5, versos 5 ao 6. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse, tu és meu filho, hoje te gerei, como também diz no outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. O teólogo Kistemaker, ao fazer o contraste entre Jesus e Arão, o sumo sacerdote, descreve os seguintes pontos. Primeiro, por causa de sua filiação, Jesus já é grande. Segundo, assim, o fato de ser sumo sacerdote não faz de Jesus grande. Terceiro, Jesus distingue-se porque é divino. Quarto, somente Jesus penetrou nos céus. Quinto, a diferença então entre Jesus e Arão é imensurável. Ora, a sequência dos versos que corresponde especificamente os versos 7, 8 e 9 do capítulo 5 da carta aos Hebreus nos mostra os efeitos da encarnação do Filho perfeito de Deus quando esteve nesse mundo amaldiçoado pelo pecado. O autor da carta parece
desejar relembrar as várias passagens em que Jesus suspirava de decepção por conta da incredulidade das pessoas, da hipocrisia religiosa daqueles que se utilizavam do serviço do Senhor e da agonia do Getsêmani, que precedeu a sua prisão, julgamento e crucificação. Tudo isso sendo observado pelo Pai, que poderia o livrar, mas permitiu que ele consumasse a sua obra perfeita, sendo assim o autor da nossa salvação. Isto posto, é fundamental reconhecer o quanto foi caro o preço pago pelo Filho de Deus, para que nós pudéssemos ser salvos. Podemos ter apenas um vislumbre de como deve ter sido penoso para Jesus deixar a sua glória no céu e ser aperfeiçoado no sofrimento, como diz no verso 9. Isto é, o Filho perfeito que sofre as nossas dores em obediência àquele, veja, que o comissionou. De fato, não podemos tratar a nossa salvação como algo comum e trivial, mas devemos reconhecer e sermos gratos ao Senhor pelo seu grande amor por nós. A esta altura, o autor da carta aos Hebreus parece fazer uma breve pausa em seu argumento para exortar os nossos primeiros irmãos sobre o perigo da apostasia, isto é, de abandonar a fé em Jesus. Ele introduz essa exortação mostrando que o abandono na fé é iniciado no coração daquele que não está firmado no conhecimento da palavra de Deus. Assim, o autor parece lamentar que os cristãos hebreus já deveriam estar muito mais fundamentados na fé em Jesus, mas em vez disso, ele ainda estava precisando ser ensinados sobre a doutrina mais elementar da fé cristã. Com efeito, o autor da carta compara aquele que não se aprofunda no conhecimento de Cristo a um bebê que não tem ainda condições de consumir alimentos de adultos. Por alimento infantil, o autor quer indicar a falta de experiência na palavra de Deus. Por alimento de adulto, o autor quer indicar aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades ou conhecimentos exercitados para discernir não somente o bem, mas também o mal. Antes de continuar, vamos ler a Bíblia em Hebreus capítulo 5, verso 12. Vocês agora já são cristãos há muito tempo e já deviam estar ensinando aos outros, mas ao invés disso, andaram para trás, a tal ponto que precisam de alguém que lhes ensine completamente de novo, até mesmo as primeiras noções da palavra de Deus. Vocês são como criancinhas que só podem beber leite, sem idade suficiente para alimento sólido. Beckham afirma que esse estado vergonhoso não é devido à falta de tempo. Isso mesmo, porque evidentemente não eram recém-convertidos, mas por causa da falta de aplicação prática. As marcas contrastantes da primeira infância e da fase adulta são resumidas de maneira precisa nos versículos 13 e 14. O comentário Esperança faz o seguinte questionamento: acaso o apóstolo não tem de escrever de igual maneira a nós? Afinal, constitui uma flagrante aflição de nossa época que tão poucos filhos de Deus estejam familiarizados com a palavra da Escritura Sagrada, a ponto de não viverem a palavra e de a palavra trazer tão poucos resultados para o comportamento cotidiano dos cristãos. Quantas manifestações de deficiência na vida espiritual também, na atualidade, podem ser derivadas da circunstância
de que com demasiada rapidez esquecemos o ensino elementar da vida espiritual. Também a pregação precisa corresponder a essa realidade preocupante. Com isso, o autor inicia um assunto que será retomado nos capítulos finais de sua carta, a saber, que o conhecimento de Cristo produz práticas adequadas com o seu reino, sendo essa a identificação de um sinal de pertencimento. Da mesma forma, o apóstolo João, em sua primeira carta, capítulo 2, verso 6, nos exorta que aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. Portanto, a prática da vida cristã é o testemunho de nosso pertencimento ao autor da nossa salvação. Este é o constante desafio e aperfeiçoamento da igreja. Andar como Jesus andou, mesmo em um mundo caído pelo pecado. Infelizmente, a igreja sempre enfrentará os desafios dos falsos irmãos, dos fracos na fé, dos insubmissos, dos hipócritas, enfim, dos maus que se infiltram no meio do povo de Deus e daqueles que nos odeiam e perseguem. Porém, precisamos desenvolver mais e mais a nossa consciência cristã e praticarmos as obras do Mestre enquanto estamos neste mundo. Ao concluir, podemos ver que a lição nos mostra a superioridade de Jesus como sumo sacerdote, comparando a Arão. Desta forma, Jesus é apresentado como superior aos sacerdotes da antiga aliança, pois, além de compadecer-se da humanidade, ele derrotou o pecado com uma vida perfeita. O texto enfatiza que Jesus, sendo plenamente humano e divino, cumpriu perfeitamente o papel de mediador entre Deus e a humanidade. Vimos também que, apesar de Cristo não ser descendente de Levi, é considerado o sumo sacerdote perfeito de Deus, segundo a ordem de Melquisedeque. Podemos relembrar sobre a dupla natureza de Cristo, humana e divina. Jesus, o Filho de Deus, humilhou-se e assumiu a forma humana para obedecer ao Pai, mesmo diante do sofrimento, tornando o autor da salvação eterna. Sua experiência humana o qualifica para compadecer-se de nós. Por fim, a exortação do autor de Hebreus é abordada, advertindo os cristãos sobre o perigo da apostasia e da falta de crescimento espiritual. O autor compara aqueles que não amadurecem na fé a bebês que ainda precisam de leite, em vez de alimento sólido. A prática da vida cristã, conforme ensinada por Jesus, é um sinal de pertencimento ao reino de Deus e um desafio constante para a igreja. Eu finalizo perguntando: Jesus passou por todas as situações que passamos, porém sem pecado. Você consegue identificar alguma dessas situações em sua vida? Como você tem aprendido com Jesus? Você imagina o quanto foi difícil para Jesus a vida neste mundo? Alguma vez você teve de se humilhar para retirar alguém de uma situação difícil? Como você lida com as pessoas difíceis da igreja? Demonstra o amor de Jesus por ela? Eu convido você a fazer a leitura diária que vai de segunda a domingo, onde você vai encontrar diversos textos que vão te ajudar a entender e a compreender melhor essa lição. Você também pode baixar a revista Palavra e Vida da Convenção Batista Fluminense. Basta acessar o link que vai estar na descrição desse vídeo. E aí você entra e baixa para o seu tablet, celular ou computador e não só vai poder rever essa lição, mas acompanhar futuras lições. Pois bem, eu sou o pastor Carlos Guerra e você está no canal BTC Fé, Escola Bíblica à Distância. Hoje nós estudamos a lição de número 5 e o tema foi
o autor da salvação eterna. Gostaria ainda de fazer um convite a todos aqueles que participam do canal e ainda não frequentam nenhuma igreja cristã. Procure uma igreja que tenha compromisso com a pregação genuína da palavra de Deus e faça uma visita. Sem dúvida você vai se sentir bem e vai ser bem recebido. Agora, se você gostou desse conteúdo, inscreva-se no canal. É rápido, é fácil, basta clicar aqui embaixo. Não gostei, faça um comentário sobre essa lição, deixe a sua opinião. Porque toda vez que assim você faz, o YouTube entende, ele compreende que esse assunto é relevante para mais pessoas. Não esqueça de acionar o sininho para receber futuras notificações, porque semana que vem tem mais. E compartilhe com seus contatos nas suas redes sociais para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. E assim você me ajuda a divulgar esse canal. Você também pode ouvir esta lição acessando o seu podcast preferido. Até o próximo encontro. Nos vemos em breve. Fique na paz. Deus te abençoe.